Ora, o que nós notamos hoje, principalmente, que quase sempre nós, na maioria das vezes, nós estamos lavando as nossas mãos. Principalmente nesse momento de pandemia. Sobretudo aqueles que têm um emprego, aquele que se encontra de forma estável, vinculado ao emprego público, na condição de funcionário público, ou aquele que se encontra vinculado a qualquer setor, inclusive um servidor público, quase sempre ele lava as suas mãos e ele não discute, mesmo às vezes na condição de um especialista na matéria, e não analisa se aquela ordem advinda de um superior hierárquico, se ela é legítima, se ela é lícita ou não. O herói é aquele que sabe que a vida não termina no túmulo. Herói é aquele que cumpre, sobretudo, os deveres, mas não só, não faz de forma cega, mas é aquele que especula se uma determinação, se uma ordem, se ela é lícita ou se ela não é lícita. Bem, meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos. Que Deus nos abençoe. De forma intencional hoje, para gravar esse vídeo, eu coloquei essa camisa. A camisa de um super-herói. Talvez você hoje, muito mais hoje, não acredite mais em super-heróis. De minha parte, eu peço permissão para discordar de você, caso você não acredite em super-heróis. Eu sim acredito em heróis. Não como acreditava na minha infância. Para mim hoje, herói é aquele que cumpre os seus deveres. Não acredito mais em super-heróis como na infância. Aquela pessoa, aquele indivíduo dotado de superpoderes em busca da defesa em benefício da sociedade e na defesa de princípios, inclusive o da justiça. Sei que, como filhos de Deus, nós herdamos inúmeros poderes, inúmeros recursos, mas quanto mais o tempo passa, eu percebo que herói é aquele que pode simplesmente ter cumprido os seus deveres. Mas só isso? Eu digo, se nós cumprirmos os nossos deveres, de fato, nós estaremos fazendo e fazendo muito. Eu pergunto para vocês, aquele soldado que participou da crucificação de Jesus Cristo, ele tem alguma responsabilidade por este crime, por esta crucificação? Ele tem algum vínculo com o imperador, com o governador Pilatos, com os sacerdotes, seja Caifás, com o rei Herodes? Aparentemente, talvez não, mas será que aquele que cumpriu uma ordem, vinda até mesmo de um governador como Pilatos, Herodes, o rei Herodes, e o sacerdote Caifás, será mesmo que aquele soldado, aquele único soldado, talvez não tenha nenhum vínculo? Penso que sim. Naquela época era muito difícil cobrar isso, né?
porque até hoje nós encontramos muita dificuldade em estabelecer esse vínculo, esse liame de responsabilidade. Sobretudo naquela época que a maioria das pessoas, o povo, considerava o governador, o imperador, como representante de Deus, ou como Deus encarnado. Sobretudo naquela época em que também, e sobretudo naquela época, os sacerdotes, eles eram quase que a encarnação da vontade de Deus na terra. Restava pouca oportunidade para aquele que recebia uma ordem pudesse aquilatar se aquela ordem ela era de fato lícita ou ilícita. Hoje, perante o Poder Judiciário, nós sabemos que é isento de culpa aquele que obedece uma ordem advinda de um superior hierárquico e que essa ordem não seja manifestamente legal. Se existir alguma dúvida sobre a legalidade da determinação da ordem, e essa pessoa que cumpriu a determinação, ela se encontra perante a justiça dos homens isenta de culpa. Mas quem de nós assume o propósito, o dever de analisar se aquela determinação, se aquela ordem é advinda naquela época de um imperador, hoje de um governador, de um prefeito, de um presidente, quem de nós cumpre a determinação de especular se aquela ordem é legítima, é lícita ou não? Quantos hoje, até hoje, muito embora crítico de Pilatos, quantos hoje, até hoje, continuam fazendo aquilo, lavando as mãos, aquele ato tão conhecido por Pilatos? Quantos, de forma cômoda, aproveitando do seu conforto, defende-se dizendo que ele está apenas cumprindo uma determinação? Emmanuel, um espírito que admiro e admiro muito, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, ele nos traz uma lição intitulada O Egoísmo, em 1861. E no Evangelho existe uma frase, uma curta frase, em que Emmanuel nos ensina: Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Por quê? Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Disse mesmo aos judeus: esse homem é justo. Por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. Quantos de nós, perante uma ordem, uma determinação advinda de um superior hierárquico, quantos de nós até hoje continuamos a lavar as mãos? Que me importa? Talvez por conta do conforto, do cargo que eu ocupo, por conta até mesmo da minha condição de servidor público, de funcionário público, eu não quero arriscar a minha estabilidade. Eu não quero me arriscar descumprindo uma ordem, mesmo que eu perceba que ela é manifestamente ilegal. Quantos, mesmo que não falem, mas atuam como estivesse dizendo: que me importa? Eu não tenho nada a ver com isso. Cada um cuide dos seus interesses. E assim nós vamos percebendo que, muito embora nós tenhamos o hábito de ir a uma casa espírita, de participar de reuniões de uma igreja, de ostentar a condição de cristãos, nós estejamos cada vez mais fomentando o egoísmo em nós mesmos, lavando as mãos. Eu não quero me arriscar.
Mesmo que eu esteja percebendo que a ordem daquele governador, daquele prefeito, a ordem daquele presidente, ela seja ilegítima ou ilegal, mesmo assim eu cumprirei essa determinação. E é estranho notar que, muito embora às vezes aqueles que governam sejam em número bem menor do que aqueles comandados, por exemplo, se encontram como militar, como policial militar, muito embora o número daqueles que compõem as Forças Armadas, por exemplo, seja muito maior do que em relação ao número daqueles que governam, por que quase todos continuam a obedecer uma ordem manifestamente ilegal? Certamente por isso que se trabalha muito a questão das narrativas, do convencimento, da manipulação, da lavagem cerebral, para que nós sejamos treinados a obedecer cegamente. Mas nós, como cristãos, nós através do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós recebemos a cada dia um convite para que nós possamos fazer aquilo que deve ser feito. Perante uma ordem que não seja lícita, o nosso dever é não obedecer. Olha, meus irmãos, nós às vezes entendemos que cumprir os nossos deveres é uma tarefa fácil, mas não é. Quando uma pessoa às vezes precisa colocar seu emprego em risco perante a universidade, perante uma determinação de uma reitoria, aquele que se encontra vinculado à administração pública, seja na condição de um servidor público municipal, estadual ou federal, quantos não lavam as mãos na defesa do seu emprego? E é notório que isso nada mais é do que falta de fé. E a nossa falta de fé nos leva a, de forma acovardada, cuidar apenas dos nossos interesses, muito embora grande parte da população se encontre sofrendo. Nós encontraremos inúmeras oportunidades para lavar as mãos, mas herói é aquele que faz aquilo que deve ser feito. É aquele que tem a coragem de dizer não quando deva dizer não. Para isso, ele precisa a cada momento oxigenar as suas ideias. Uma tarefa que cabe a cada um de nós: estudar, questionar as determinações, procurar entender o ambiente em que nós nos encontremos inseridos, porque senão continuaremos apenas lavando as mãos, mesmo que não admitamos isso, que levantemos quase sempre a bandeira da obediência hierárquica, sem perceber que, no fundo, nós estamos nos condenando. Penso eu, portanto, para finalizar, que muito embora muitos defendam a tese de que aquele soldado, que fazia parte de uma legião, ele obedeceu uma ordem do governador Pilatos, levando Jesus Cristo à crucificação, muito embora grande parte pense que ele não tenha vínculo, responsabilidade algum com aquela determinação, mas na sua consciência ele sabe também que foi responsável. Da mesma forma nós. Hoje nós podemos continuar, sobretudo neste momento de pandemia, continuar lavando as nossas mãos, obedecendo ordens manifestamente legais, simplesmente para continuar no conforto do nosso status social do presente. Não podemos esquecer que mais dia ou menos dia nós iremos entrar em contato conosco mesmo. O Evangelho nos mostra que cumprir o nosso dever é aquilo que poderia hoje caracterizar o verdadeiro herói. E neste herói eu confio. Naquele herói que se encontra na via pública através de um simples ato, por exemplo, de catar lixo, se ele está cumprindo o seu dever, fazendo aquilo que deve ser feito, ele é, a meu ver, um herói. Como também aquele que diz não quando deveria dizer não.
É aquele que diz sim quando deveria dizer sim, mesmo que ele coloque em risco o seu conforto, a sua posição, aos benefícios que o seu cargo social proporciona. Que pensemos, que meditemos, que reflitamos sobre isso e que Deus continue iluminando e abençoando a nossa mente. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que possamos a cada dia perguntar a nós mesmos: o que eu preciso fazer? Qual é o meu dever? Muito obrigado pela atenção de todos.